Olá, bem, vamos lá, turma, agora virtualmente. Hoje eu vou falar um assunto novo para vocês, então eu quero 2 vezes mais atenção, tá? O assunto de hoje são os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos eles não são usados com muita rigidez na língua falada, mas é muito importante saber como usá-los, principalmente na hora de produzir textos formais, acadêmicos ou profissionais. Os pronomes mais conhecidos por vocês até agora são os pronomes pessoais, do caso reto, eu, ela, nós, e os pronomes demonstrativos e possessivos, meu, este, aquela, nossa. Os pronomes oblíquos são pronomes pessoais, ou seja, eles substituem o nome de uma pessoa ou a descrição de pessoas, mas não conjugam verbo. Normalmente são objetos de um verbo. Eu não posso dizer ou escrever, por exemplo, eu amo ela. Porque ela é um pronome pessoal do caso reto, que é usado para conjugar o verbo. Por exemplo, ela ama, ela fala. No caso da frase eu amo ela, o pronome ela deve ser substituído por a. A frase correta seria eu a amo. Quando o verbo terminar em vogal, o pronome oblíquo utilizado será a, as para feminino e o, os para masculino. Vou dar um exemplo, vamos deixar claro então. Comprei o livro de português para você. Eu substituo o livro de português pelo pronome oblíquo o, já que o verbo comprar aí está conjugado de tal forma que termina com a vogal i, comprei. Então fica assim, comprei-o para você. Comprei o livro de português para você, substituindo pelo pronome oblíquo, fica comprei-o para você. Atenção com o uso do hífen, ó, comprei, hífen, o, ok? Outro exemplo. Encontrei a aluna nova passeando pela Avenida Arce. Encontrei a aluna nova passeando pela Avenida Arce. Já que o verbo encontrar está conjugado de tal forma que termina com uma vogal, a letra I, encontrei, fica assim, encontrei a passeando pela Avenida Arce. Eu substituí a aluna nova por a. Outro exemplo. Chame os alunos agora. O verbo chamar está conjugado de tal forma que termina com uma vogal, a letra E. Chame os alunos agora. Eu vou substituir os alunos por um pronome oblíquo. Como o verbo chamar aí terminou com uma vogal, eu vou usar os. Então fica chame-os agora. Então, para deixar claro, verbos terminados em vogal, o pronome oblíquo que eu vou utilizar para substituir é o, as, os, as. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, essas consoantes finais alteram-se para lo, lá, los, las. Por exemplo, encontrar o sossego é o meu maior sonho. Encontrar é o verbo terminado em R. O sossego é a pessoa, o substantivo qual vou substituir pelo pronome oblíquo. Então vai ficar o verbo encontrar aí está conjugado de tal forma que termina com R. Então vai ficar encontrá-lo é o meu maior sonho. Substituir a palavra o sossego pelo pronome oblíquo lo, né? Coloquei um hífen, encontrar, hífen, lo, e o a aí, a palavra encontrar, vira agora um oxígeno terminado em vogal, então leva acento, encontrá-lo. Outro exemplo. Fiz o exame através do Schoology porque não tinha alternativa. O verbo fazer está conjugado de tal forma que termina com Z, fiz. Então eu sei que terminando com Z, R ou S, eu vou substituir
aquilo que está marcado por lá, los, las. Fica assim. Fiz o exame através do Schoology, filo através do Schoology, porque não tinha alternativa. Filo. Eu tiro o Z, coloco um hífen e substituo o exame por lo. Nesse caso não vai ter acento porque a regra das oxítonas levam acento só em A, E e O. Vamos lá agora um outro final de verbo conjugado, o que dá como regra uma substituição de outro pronome oblíquo. No caso agora são os verbos terminados em ditongos nasais. Ditongos nasais são aqueles sons anasalados, an, em, ão, oin. Os pronomes então vão ser alterados para no, na, nos, nas. Vou dar um exemplo para ficar claro. Chamem o embaixador agora. O verbo chamar aí está conjugado de tal forma que termina em, com som nasal. Por isso, nós devemos usar, no lugar de o embaixador, nós devemos usar o pronome oblíquo no. Então, chamem o embaixador agora, fica chamem-no. Eu substituo o embaixador por no. Outro exemplo. Põe a lasanha na mesa. O verbo pôr está conjugado de tal forma que termina com oin, um som nasal. Então vai ficar assim. Põe a lasanha na mesa, fica põe na sobre a mesa. Ok? Bem, fique atento agora à tarefa dada pelo professor na plataforma. São frases em que vai estar grifado o que deve substituir e você deve observar se o verbo termina com vogal, você vai substituir por o, os, a, as. Se o verbo terminar com R, S ou Z, você vai substituir o que está grifado, o que está marcado, por lo, las, los, las. E se o verbo terminar com sons nasais, você vai substituir o que está gravado, o que está grifado por no, nas, nos, nas. O exercício vai ter um exemplo feito para cada uma das questões e aí fica mais fácil para vocês estarem realizando tudo isso aí. Qualquer dúvida, posta aí para o professor na seção de materiais ou mesmo dentro do documento da tarefa. Um abraço, muita atenção, assista esse vídeo 2, 3, 4 vezes, até que toda a informação entre de uma maneira tranquila e você possa fazer a tarefa também de uma maneira tranquila. Um grande abraço para vocês e fiquem atentos à plataforma, ok? Abração.